Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para nós termos esse momento de oração, né? Eu com a minha família que está aqui a minha esposa à minha frente, a Kátia, está aqui o meu filho, o Juan também aqui à minha frente, tá? E nós vamos fazer uma oração primeiramente, vamos ler uma palavra de Deus aqui, compartilhar com você uma palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos ao Senhor e bendizemos o teu santo nome. Tu és grande, tu és soberano, tu és maravilhoso. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos, te louvamos. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E digno de toda a adoração, de toda a glória. Teu nome, ao teu nome, toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração. Te adoramos, Pai, te adoramos. Te pedimos, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Senhor, nos dá um coração que te tema de verdade, que te ame de verdade. Coloca em nós o seu coração, Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos, te buscamos aqui, te buscamos nessa noite, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque queremos e precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada, não podemos viver. Oh, meu Pai, assim não, até mais importante do que esse ar que nós precisamos para sobreviver. Mais ainda, nós precisamos de Ti, Senhor, porque aquele que te conhece, aquele que teve uma experiência com o Senhor, como um dia eu tive, sabe o que é viver sem a Tua presença. Não há vida, não há vida verdadeira, não há alegria verdadeira, é tudo uma mentira. São tudo momentos de alegria, muitas vezes provocados por algum acontecimento positivo, por uma bebida, por uma droga, mas nada mais que isso. Depois vem o vazio, depois vem a tristeza, a angústia. E era assim que vivíamos, ó Deus, antes de te conhecer. Precisávamos das emoções que o mundo lá fora oferece por meio de filmes, jogos e outras coisas mais. Mas no dia que nós te conhecemos, Senhor, aí nós temos a verdadeira alegria, que é aquela que não depende das circunstâncias, que não depende de drogas, que não depende de nada, de ninguém. Porque a nossa alegria, quando nós te conhecemos, ela passa a ser o Senhor. Aleluias. Oh, Pai, vem abençoar a leitura da Tua palavra aqui hoje. Fala o nosso coração através da Tua santa palavra. Vem nos dar uma direção para a nossa vida, Senhor. Pai, eu quero também te pedir para que o Senhor nos abençoe. Essa semana que está começando, meu Deus, venha abençoar essa semana. Venha dirigir os nossos caminhos nessa semana. Senhor, aquele que está precisando agora de um socorro, de um milagre. Meu Deus, eu oro para que a Tua mão alcance aquele que está sofrendo, aquele que está gemendo, aquele que está, meu Deus, passando por alguma aflição na sua vida. Oh, meu Deus, a minha oração é para que o Senhor visite essa pessoa agora, meu Pai. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Aquilo que só o Senhor pode fazer.
Meu Deus, se tem alguém que está acompanhando essa oração, está aflito, deprimido, oprimido por um mal, seja um pensamento ruim ou uma força espiritual do mal, que esse mal seja repreendido em nome de Jesus. Que ele saia agora em nome de Jesus. Todos os planos, projetos malignos caiam por terra, sejam frustrados em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação, o Brasil. Abençoa, Pai, ao teu povo, a igreja do Senhor, espalhada por todas as denominações. Abençoa, Senhor, aqueles que te buscam de todo o coração. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler hoje, segundo Coríntios capítulo 7, verso 10, juntamente com Números também. Nós estávamos falando na semana antepassada, inclusive a semana passada nós não tivemos a transmissão, tivemos problemas com a internet, não foi possível, mas nós vamos começar hoje lendo aqui 2 Coríntios 7, 10, que diz assim, Paulo, o apóstolo, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus, olha só, o que é a tristeza segundo Deus? É aquela tristeza que leva ao arrependimento. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, a ninguém traz pesar. Mas existe uma outra tristeza, que é a tristeza do mundo. E ela não produz arrependimento, ela produz morte. Então, tanto uma tristeza como a outra, ela tem algumas semelhanças. Ela pode, por exemplo, ter lágrimas. Ela pode ter lágrimas. Mas aquela que é segundo Deus é aquela que leva uma pessoa ao arrependimento, que leva alguém a entender que ela entristeceu a Deus. E por causa dela haver entristecido a Deus, ela se arrepende, ela se entristece e ela muda de atitude. Essa é a tristeza segundo Deus. Qual é a tristeza segundo o mundo? É a tristeza que a pessoa sente quando o pecado dela é descoberto. E isso, ela sente essa tristeza não por haver entristecido a Deus, a quem ela ama, né? Ela sente a tristeza por causa da consequência do erro que ela cometeu, né? E é isso justamente que aconteceu com o Balaão. A gente estava falando de Balaão na última leitura, Números 22, Balaão, que era um homem de Deus, foi um homem de Deus, porém que Balaão deixou o coração dele se apegar aos bens materiais. E Balaque, que era rei de Moabe, para lembrar você, ele foi buscar Balaão para profetizar contra Israel, porque Israel estava a caminho da terra prometida e por onde eles passavam, eram 2 milhões de pessoas, as cidades eram devastadas. E ele não queria que Israel prosperasse, o Balaque. Ele sabia da fama de Balaão, ele vai contratar, ele vai pagar dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, que não teria nem necessidade de consultar a Deus, porque eu quero falar para você uma coisa: existem coisas que a gente não precisa nem de consultar a Deus, que a gente já sabe que é a vontade de Deus. Por exemplo, você vai consultar a Deus, por exemplo, se tem que perdoar alguém que te ofendeu, então você não precisa de consultar a Deus, porque Deus já deixou isso bem claro, que nós devemos não só perdoar, mas nós devemos amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Não é verdade? Então, assim, tem coisas que estão muito claras. Você não vai, por exemplo, consultar a Deus para ver se tem que trocar a sua esposa por outra pessoa. Não existe essa consulta, porque o casamento é algo sagrado aos olhos do Senhor. Então, quer dizer, tem coisas, né? Eu vou tocar num dinheiro que não é meu, eu vou consultar a Deus se é vontade dele
que eu faça isso? É óbvio que isso não precisa nem te consultar, porque a palavra dele deixa isso bem claro. E é óbvio que se Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, não precisava nem que o Balaão consultasse a Deus para saber se aceitaria a oferta de Balaque para amaldiçoar o povo. Mas ele foi consultar Deus. Mas ele foi consultar não para saber a vontade de Deus, mas ele queria a permissão de Deus para fazer algo que era da vontade dele, porque os olhos dele se encheram ali de ambição com aquilo que Balaque estava oferecendo. E houve um momento em que aparentemente Deus ele dá a Balaão a oportunidade de ir lá com Balaque. E o texto de Números 22, 21 diz: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. Mas não era Deus que havia mandado, né? Mas não era a vontade de Deus. Então, Números 22, 22 diz: acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o anjo do Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então, quer dizer, você vê que primeiramente Balaão está tão cego pela ambição, pelo dinheiro, e o dinheiro tem esse poder, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os bens materiais. Por quê? Porque os bens materiais ele pode cegar a pessoa. Existem algumas coisas na vida de um ser humano que tem um poder muito grande de atrair, de levar ao erro. Um deles é o dinheiro. Quantas pessoas se envolvem nas drogas por causa do dinheiro? Quantas pessoas se envolvem no tráfico? Quantas pessoas que se envolvem, que roubam, que fazem o que é errado, que enganam por causa do dinheiro? Então, esse é um fator muito perigoso na vida de quantos se corrompem por causa do dinheiro. Quantos dentro da religião, dentro do meio religioso, e eu estou falando de lideranças religiosas, se corrompem por causa do dinheiro. Então, o dinheiro, como foi com Balaão? Então, isso acontece muito. Isso é um perigo para todos. Por isso nós temos que estar atentos, muito atentos. Outro fator de tentação muito grande é na sexualidade. No caso do homem, a mulher, da mulher, o homem. São situações muito
pecados de prostituição, de adultério, e tudo isso é algo comum, é algo muito perigoso, muito perigoso. E cega, você percebe que Balaão está cego, a ambição cega, o pecado cega, e ele está tão cego que ele quer consultar a Deus por algo que Deus que não era necessário consultar. Ele está tão cego que uma jumenta começa a falar com ele, e ele não percebe que uma jumenta, um animal, começa a falar com ele, ele começa a falar, a responder essa jumenta, ele não percebe que Deus concede à jumenta um poder para falar uma língua que ele está entendendo. Você percebe a cegueira? Ele não se assusta com isso, ele não é algo comum você ver um animal de repente falar com você, ora, não é comum, mas há uma cegueira devido ao pecado, devido à ambição. E mesmo depois que tudo aquilo acontece, os olhos dele são abertos, ele vê o anjo com uma espada ali desembainhada, dizendo para ele: olha, eu vim aqui para aplicar juízo na sua vida. Essa espada aqui é para você, é para matar você. Eu ia deixar a jumenta viva e você seria atingido por esse juízo. Mesmo assim, você vê o que ele disse para o anjo. Ele disse: olha, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Percebe como ele está cego? Como que se parece mal aos teus olhos? Será que ele não percebeu ainda que parece mal aos olhos de Deus aquilo que ele estava fazendo? Então, querido, nós precisamos entender essa verdade no nosso coração e tomar cuidado para que não sejamos, para que o pecado não venha cegar a gente. Então, eu volto ali para a gente terminar a nossa leitura e meditação, eu volto ali em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que fala da tristeza do mundo, né? A tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. O que Balaão sente aqui é a tristeza segundo o mundo, é uma tristeza não por aquilo que ele fez, e sim pela consequência do que ele fez. Essa é a tristeza segundo o mundo. É aquela que a pessoa sente não pelo que ela fez de errado, mas por medo da consequência daquilo que ela está fazendo de errado. E isso não leva ao arrependimento. Então, para nós concluirmos essa mensagem, cujo título eu deixei ali no texto que diz: a palavra de Deus, ela é o que para você? O que representa a palavra de Deus na nossa vida, na sua vida? Ela é uma restrição ou ela é uma proteção? Você vê a palavra de Deus como uma restrição, como algo Deus proibindo, como Deus privando você de algo bom? Meu filho está até apontando o dedo para mim aqui. Não. Não podemos olhar para a palavra de Deus como uma restrição. Ela não pode ser uma restrição, uma proibição. Não é Deus me privando de algo bom. É Deus me protegendo de algo que vai me fazer mal. Tá? Porque a maneira como eu olho para a palavra de Deus pode dar forças para me pecar ou tirar as forças do pecado. Se eu olho a palavra de Deus como uma forma de restrição, de proibição, né, de Deus me privando de algo bom, isso só vai fortalecer em mim o desejo de fazer o que é errado. Mas se eu olho para a palavra de Deus, não, Deus está mandando eu fazer isso, ainda que a minha consciência, eu penso que era melhor por aqui. Mas se Deus está falando que é para perdoar, que é para isso, para deixar aquilo, para deixar, eu vou deixar, porque ele, com certeza, o que ele quer é me proteger de algo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas lá na frente é algo que Deus está me protegendo. Então é melhor eu sacrificar aqui a minha vontade, mas obedecer à vontade de Deus, tá? Então é essa palavra que nós vamos guardar aqui para o nosso coração, para a nossa meditação, e eu quero fazer aqui a nossa oração final para agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana. Tá bom? E domingo que vem, nós, ali por volta das 8, hoje a gente entrou um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes das 8, ali por volta das 8 nós vamos estar
aqui com vocês, deixando uma palavra de Deus, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra, que possamos guardar essa palavra no mais profundo do nosso coração e entender que tudo que o Senhor quer é nos proteger, é nos guardar. E o Senhor deixou a tua palavra justamente para isso, para nos guardar, não para nos privar de algo ruim, de algo bom, mas para nos guardar do que é ruim, do que vai trazer sofrimento, dor na nossa vida. E tem muita gente, ó Deus, que está sofrendo as consequências do pecado, as consequências de um erro, de uma traição, de algo que guardou no coração, enfim, está sofrendo essa consequência hoje. Mas aquele que se arrepende, se volta ao Senhor, tem misericórdia, Pai. Toca, restaura a comunhão. Aquele que se afastou da presença do Senhor, traz ele de volta. Que hoje, essa noite, Pai, seja uma noite de reconciliação com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos de todo o coração. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, forte abraço. Deus abençoe. Um abraço, fica com Deus. Até semana que vem.